Olá! Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007 e em Direito também pelo Mackenzie, ele é editor executivo e responsável pela coordenação de cobertura do Jota, um site de imprensa independente formado por jornalistas especializados no acompanhamento jurídico e institucional do Brasil. Antes, trabalhou por 8 anos na revista Veja, na editoria de Brasil. Cobriu eleições, a Copa do Mundo de 2014 e foi premiado com 3 prêmios da editora Abril de jornalismo. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Kalel Coura. Kalel, obrigado pela presença, obrigado pelo ter voltado ao Mackenzie. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra, um prazer participar aqui, professor. Você voltou recentemente fazendo o Dia do Jornalista, né? Foi um evento bastante interessante, né? Foi muito legal, foi muito legal. É interessante voltar à universidade, conversar com os alunos, lembrar... Com jovens. Exato, lembrar da época que eu estava aqui estudando jornalismo e, enfim, trocar um pouco de experiência. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Bom, já que você fez Direito recentemente, por que você fez jornalismo como primeira opção? Olha, a gente escolhe muito cedo, né, que caminho seguir 17, com 17 anos para fazer o vestibular. Na época eu estava em dúvida. Minha família falava, não, estuda direito. O meu avô foi diretor da Justiça do Trabalho. Ele não chegou a se formar em direito, ele começou a estudar direito, mas parou no meio a faculdade. Minha mãe, depois de muita insistência do meu avô, se formou em direito, é advogada, hoje está advogando em Portugal. Então, por uma questão familiar, eu cogitei estudar direito, mas no momento da decisão eu pensei, pô, o que eu mais gosto de fazer, né? Que caminho que eu vou escolher que pode me fazer feliz lá na frente? E assim, acabei escolhendo jornalismo por uma questão curiosa, acabei achando certo por linhas tortas. Eu decidi fazer jornalismo por causa do futebol. Como antigamente, na sua época, a grande maioria dos colegas. Né? Pensei, pô, eu gosto muito de futebol. Se eu poder trabalhar com futebol, viajando o mundo, viajando o Brasil, acho que vou ser feliz na faculdade. A segunda faculdade, dá para a gente dizer que você deve ter gostado da primeira faculdade para ter voltado e ter feito Direito no Mackenzie. Agora, como é que você chegou para fazer jornalismo no Mackenzie, inclusive porque você era muito jovem? Também pesou, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Barretos, minha família é de Barretos, e o meu tio tinha feito o caminho, saído de Barretos e vindo para São Paulo para estudar aqui no Mackenzie. Ele veio estudar Ciências da Computação. Então, tinha uma preferência, uma relação ali. Meus avós sempre falavam do Mackenzie. E adoro, assim, virei mackenzista de coração, assim como meu tio também é. Você acha que o fato de você ter feito jornalismo te ajudou no direito? Olha, acho que sim. Eu fiz bem, eu entrei no direito em 2015. Né? E me formei em jornalismo em 2007, então eu já tinha mais experiência. Acho que o fato de ter mais experiência me ajudou assim, na faculdade. E, de certa forma, o jornalismo, enfim, a gente aprende comunicação, teoria da comunicação, o lead, a pirâmide invertida. Você aprende a escrever de uma forma diferente e acho que isso fez diferença no direito também. Você se formou em 2007, eu lembro, uma turma bastante combativa, de certa maneira, né? Muitos alunos e tal. Como é que foram os seus anos aqui na faculdade? Como foi o que você se interessou mais? Teve alguma coisa extra que você acha que ajudou também na sua formação? Foi muito rico. Foi muito rica a experiência aqui no Mackenzie. Eu passava muito tempo na biblioteca. A biblioteca, eu não sei se ainda a biblioteca de jornalismo ainda é no prédio de arquitetura. É no prédio de arquitetura. Então, passava muito tempo lá, tem livros muito bons de jornalismo literário. Você podia levar 6 livros para casa, se não me engano, né? Então, nas férias, pegava os livros, enfim, acho que li boa parte da coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras aqui a gente adquiriu. Aqui na biblioteca do Mackenzie.
Isso faz diferença para... Alguns optam pela Maria Antônia, outros optam pela biblioteca. Eu também fui bastante na Maria Antônia, né? Jogar truco, enfim, faz parte, né? Assim, você faz amizades para a vida toda aqui na universidade. Acho que é importante conciliar os dois. Maria Antônia e biblioteca é uma boa junção. Faz um pouco mais de 15 anos que você se formou, você entrou com a proposta, imagino que foi jornalismo esportivo, depois deve ter saído com outra ideia do jornalismo de forma geral. E nesse período, o que você pode dizer do jornalismo? Acho que teve uma mudança realmente no cenário, né, no mercado e na forma como as pessoas consomem o jornalismo, consomem a notícia. Sua época não tinha nem Facebook, eu já tinha Facebook e WhatsApp. O Facebook surgiu quando eu estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu me lembro de um colega falando, olha só isso aqui e tal, você tinha que ser convidado para poder fazer parte, para poder entrar no Facebook. Hoje é diferente, né? Então, e o meu estágio, meu primeiro emprego como jornalista foi na Editora Abril. Eu trabalhei na revista Veja por 8 anos e era no impresso mesmo, era um repórter do impresso. E a Editora Abril teve o seu melhor ano, se não me engano, em termos de receita, foi 2010 ou 2011. Você estava lá. Quando eu estava lá. Essa história é muito bem contada no livro do Carlos Maranhão, O Dono da Banca. Recomendo muito a leitura. E a empresa, como negócio, optou pelo impresso, porque dava muito lucro naquela época. E hoje as coisas mudaram, né? Assim, as pessoas consomem notícia muito pouco impresso. Acho que quem consome impresso são pessoas mais velhas. Mais velhas, Eu gosto muito do também impresso. Eu gosto muito do impresso. Minha avó leu impresso, mas os mais jovens acho são poucos, imagino, que consomem notícia dessa forma. Então isso mudou muito, mudou a forma mesmo no jornalismo de internet, há alguns anos as redes sociais eram muito importantes para a audiência, por exemplo. Hoje a audiência ela vem muito mais do Google, então muda sempre, né? Você tem que sempre estar se atualizando. Sem ser saudosista, mas já sendo saudosista, dá uma certa nostalgia desse período? Quer dizer, você ainda pegou um período em que a redação fervilhava? Sim, dá. Por exemplo, hoje o Jota não é assim. Olha, o Jota, eu entrei em 2016 no Jota. Quando eu entrei eram 20 pessoas na empresa. Hoje são 90. Mas não se compara a uma redação da Veja, né? A redação da Veja eram muitos jornalistas lá trabalhando. Dá um certo saudosismo, porque me parece que as redações elas estão encolhendo, né? Estão encolhendo e ficando mais jovens. Então, você tinha espaço para fazer reportagens mais aprofundadas, porque tinha mais gente trabalhando, então a revista ia estar preenchida. Mais ali, dinheiro. Né? Mais dinheiro para investir também, né? Então eu me lembro de apurações que eu fiquei 3 meses fazendo uma apuração. Hoje eu não sei te dizer se em algum veículo, exceto a Piauí, que a proposta é diferente. É diferente. Né? A proposta é diferente, realmente para fazer textos aprofundados. Uma revista semanal, um repórter ter 3 meses para fazer uma apuração, talvez hoje não seja viável. Mas é interessante essa junção do jornalismo com o direito, né? Um site especializado nessa área, né? Pegando essas duas áreas, né? de trabalho, né? O Jota ele nasceu como um site jurídico, 100% voltado para profissões jurídicas, né, juízes, promotores, enfim. Mas hoje a cobertura também se ampliou. Hoje a gente cobre os 3 poderes, uma pegada bastante de regulação, assim, questões regulatórias que tramitem nos 3 poderes e afetem o ambiente de negócios, a gente acompanha. Então não é só apenas o judiciário hoje. Faz bastante diferença o conhecimento específico, eu acredito. Até contei aqui na palestra, uma coisa que me marcou muito quando eu entrei no curso de Direito, foram não só um professor, mas vários professores faziam piada com o jornalismo, com o que eles liam nos jornais, pescando erros técnicos, assim, né? Erros de, sei lá, isso é bem comum, assim,
em colunas de política muito boas, às vezes acaba passando um crime de responsabilidade, crime de improbidade. Não existe. Improbidade administrativa é um processo civil. E aí os professores gostam de falar mal do jornal. Olha, isso aqui é um... Até para todo mundo gosta de falar mal de jornalismo. Isso aqui é um mau exemplo. Né? Então, faz diferença para quem cobre essa área saber os termos técnicos, acho que é o mínimo. Assim. Quando você consegue conversar com um promotor, com um juiz, não errando essas coisas, a fonte acaba te respeitando muito mais. Fica uma dica aí pra gente, né? Futuro. Agora, em especial, nesse momento que a gente está passando agora, eu não vou dizer que as fake news são novas, né? Quer dizer, mentira sempre existiu, no jornalismo, em qualquer área. Eu acho que isso acaba sendo reforçado a partir de 2018, com a eleição do Trump e tal. Mas agora a gente tem uma novidade, que é o ChatGPT, né? E como é que vocês têm trabalhado com isso? Vocês têm discutido isso? Como se trabalhar com essas questões? O Jota, como uma empresa inovadora, se preocupa com o uso dessas ferramentas. Assim, a gente é incentivado a encontrar formas de trabalhar com as novas ferramentas que estão surgindo. Acho, ela tem, não o ChatGPT especificamente, mas vou dar um exemplo de vou me lembrar o nome exatamente do aplicativo, mas usa o mesmo tipo de tecnologia, uma tecnologia parecida, inteligência artificial, para decupar uma entrevista. Não sei se não cheguei a ver. Você já usou. Você sobe é um site, né? Você sobe o arquivo ali da entrevista e assim, qualidade impressionante. A qualidade dessa transcrição é impressionante. Eu coloquei uma entrevista recente para fazer um teste. Praticamente a tecnologia errou palavras que estavam em inglês. As palavras em português, praticamente todas estavam corretas. Isso economiza um bom tempo do nosso trabalho. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Exatamente. Porque tem uma questão também, além do texto, uma questão da imagem. É impressionante. Se você joga 3 ou 4 palavras-chave, ela vai te dar um material que também vai atingir fotógrafos, vai atingir ilustradores, né? Designers gráficos, vai atingir todo mundo nesse sentido, né? Tem uma questão do chat, agora voltando ao ChatGPT, acho que é o ChatGPT-4, uma tecnologia à frente. Tem uma questão ética também. Eu não sei se o senhor viu, num dos relatórios, uma pessoa pediu pro ChatGPT quebrar. Ele tinha que fazer alguma tarefa que ele precisaria quebrar um CAPTCHA. E o robô não consegue quebrar CAPTCHA. Então, o que a inteligência artificial fez? Ela entrou numa plataforma de freelancer e contratou um humano para quebrar o CAPTCHA, que é uma coisa muito simples. Você vai lá e fala, isso aqui é uma escada, isso aqui é uma montanha. E o freelancer contratado perguntou para a tecnologia, mas por que você está me contratando para isso? Você é um robô? E a tecnologia no relatório, ela disse que não para a pessoa. Ela falou, pô, não vou dizer que sou um robô. Ela disse que era uma pessoa com discapacidade visual. Então tem uma questão, assim, a tecnologia enganou um ser humano, né? Mas isso daqui a pouco ela vai conseguir identificar também uma figura, imagino eu. Eu não sei por que elas não conseguem quebrar, mas hoje não conseguem. Talvez no futuro consigam. Em cima de tudo isso que a gente está falando aqui, Kalel, você acha ainda necessária a formação acadêmica para um jornalista? Muito necessária, acho fundamental. Tem uma discussão sobre a necessidade do diploma, né? É que não é mais obrigatório, né? Do diploma. Eu acredito que talvez, assim, não necessariamente precisa ser a formação de jornalismo. Pode ser uma formação em direito, pode ser uma formação em ciências sociais, mas é necessário ter, no mínimo, uma formação em nível superior. E se a pessoa não for formada em jornalismo, fez outra formação, aí tem que buscar o conhecimento numa pós-graduação ou em cursos específicos. Acho que é possível esse caminho alternativo, mas alguma formação é necessária, formação em nível superior. Imagino que você tenha acompanhado bastante a política dos últimos anos, né? Você estava num período como jornalista e depois pegou ainda como estudante de direito, trabalhando no Jota. De certa maneira, você acha que a gente trabalha bem o jornalismo político brasileiro? Olha, acredito que sim. Assim, tem as dificuldades de você pessoal, acabou de citar, né? A questão de algumas questões jurídicas que às vezes pegam, né? Sim, essa é uma deficiência que alguns jornais precisam melhorar para evitar esse tipo de crítica, né? Porque acaba parecendo que a pessoa não sabe do que ela está falando, né? Com um erro técnico assim. Apesar de estar tudo bem apurado, enfim, cometeu um equívoco, mas dá a impressão para quem é da área do direito de que
não sabe exatamente do que você está falando. Mas, no geral, acredito que assim, a imprensa tem que evitar algumas cascas de banana. Não, sem querer te cortar, mas te cortando, porque eu vejo isso em muitos casos. Você pega, por exemplo, a Operação Lava Jato, parece que a pesquisa não foi muito bem feita. O jornalista aceitou sempre a fonte direta, né? Assim, sem fazer uma consulta posterior. Então, e aí você pode ser facilmente enganado por alguém especialista na área do direito. Sim, é necessário ter sempre o senso crítico, né? O jornalista tem que estar sempre sempre duvidar, né? Sempre duvidar, acho que é um mantra do jornalista. Isso aqui realmente procede, mas assim, acho que no geral, outra casca de banana a ser evitada é o declaratório, né? 100% declaratório. Às vezes a gente pega os jornais e tá fulano diz, ciclano diz, e é basicamente isso. Acho que isso não é um bom exemplo de jornalismo. Leitor que decida. Acho que não tem que ter contexto, né? A gente é responsável por dar o contexto também. Mas, no geral, acho que, ainda assim, a imprensa faz um bom trabalho. Pô, a gente teve revelações que vieram da imprensa, né? O Mensalão, no passado, foi um trabalho jornalístico da Folha de São Paulo, né? Da Renata Lopretti. Mais recentemente, o caso das rachadinhas do Carlos Bolsonaro, se eu não estou enganado, também veio de matéria jornalística. E a imprensa é importante para jogar a luz onde enfim, não precisa ter jogado luz, né? De forma geral, você acha que valeu a pena fazer jornalismo? Sem dúvida, valeu. Assim, como eu disse, eu vim de Barretos, lá do interior, na época nem com uma ideia de trabalhar com jornalismo esportivo, e tive contato aqui na universidade com um conhecimento que eu não imaginava. Descobri o que era o jornalismo aqui na faculdade, e depois também, quando comecei a trabalhar na Editora Abril, também teve uma ampliação do horizonte. Então foi excelente, fez muita diferença na minha formação, estudar jornalismo aqui no Mackenzie. Calil, obrigado, querido, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu tempo. Pela segunda vez em menos de um mês você esteve aqui, né, batendo papo com os alunos, batendo papo comigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi uma honra, foi um prazer participar aqui da conversa. Sucesso na sua profissão. Você também. Valeu, professor. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.